Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico, neste que é a última tentativa de irmos à Lua consigo desse lado. Hoje vamos nada mais nada menos do que fazer os nossos próprios planos para irmos à Lua consigo. Fique connosco. Ora então, boa noite, cá estamos para mais um vídeo sobre a Lua. Este que já é o quarto vídeo sobre este tema. Uma série exclusiva sobre a Lua. Sim, um tema em que viemos a debater isto já há 3 semanas. E com esta vai fazer a quarta, portanto um mês de Lua. Sim, em que tentamos debater aqui as várias incongruências, desmistificar um pouco a viagem à Lua. Nós fizemos basicamente as 4 fases da Lua. Entramos numa Lua nova, em que só falamos das coisas assim por alto, o esotérico, o lado místico, o lado até científico das coisas. Depois fomos para ali fora crescendo, num crescendo incrível, a explicar-lhe que esta coisa de ir à Lua era estranha. Depois, uma grande lua cheia, revelamos nada mais nada menos o papel da maçonaria e tudo isto que estava por trás, e também será que fomos ou não com as Apolos todas até lá. Sim, é importante fazermos aqui o fecho exatamente, entramos num quarto minguante. Exatamente, fazer um ponto de situação sobre aquilo que foi falado até então. É importante percebermos a conjectura de tudo o que está à volta da Lua. A Lua por si mesma é um mistério, tal como a sua própria simbologia indica. Sem dúvida. Mas a viagem à Lua foi ainda mais um mistério e algo que ficou por explicar. Sabes que, por explicar, ficaram outras coisas. E, ao contrário de outros vídeos anteriores, à exceção ali do Teosofia, este aqui levantou algumas questões. Esta série, para mim, foi uma série muito interessante porque houve alguma interação de quem está desse lado. Através do quê? Através do www.portugalmístico.com/canal ou, claro, no grupo do Facebook. E recebemos algumas questões. Vamos, se calhar, começar por estas questões para desmistificar o que ficou a faltar e depois fazemos um final. Sim. Sobre a Lua. Há aqui 3 perguntas registadas que podemos falar aqui sobre então fala-me da primeira. Vídeo. Então, se em 1969 a viagem à Lua foi de facto uma farsa, então como é que conseguiram simular a ausência de peso? Esta é uma das perguntas colocadas. Ora bem, a ausência de peso, não é? A ausência de peso, a melhor maneira de simular, primeiro vamos começar pelo lógico, o treino. A melhor maneira, e foi assim que a NASA fez a simulação da ausência de peso, e ainda faz hoje, é dentro de um tanque de água. De qualquer das formas, obviamente, que a filmagem em 1969 dentro de um tanque de água não ia ser fácil, portanto era mais fácil ir à Lua, como diz o Neil deGrasse Tyson, que é o grande cientista do mundo e que explica tudo só porque sim, é o novo dogma, a nova religião científica do mundo. E aquilo que me parece importante aqui é como é que eu posso simular nos dias de hoje a ausência de peso. Há até alguns desportos radicais que utilizam a técnica cabos elásticos. Estaremos a exagerar? Os cabos elásticos são coisas que são utilizadas para muitas coisas, para muitas finalidades, principalmente a nível da cinematografia, não é? Exato. Para fazer aquelas acrobacias todas espetaculares. O Kubrick usou cabos elásticos para fazer 2 anos depois o filme 2001 Odisseia no Espaço. Portanto, ele já estava a treinar, ou já vinha treinado, falta saber. Mas se calhar nós estamos a exagerar, porque de facto nunca se viram cabos elásticos ou cabos sequer nas filmagens. Ouviram? Porque aqueles movimentos, Jorge? Aliás, a minha pergunta é como é que ele se levanta assim? E mais do que isto, é caso para dizer que se eu tivesse um cabo que me puxasse, volta e meia, eu estava a falar consigo e... Ora, veja um bocadinho mais. De facto é... Acho que puxaram com muita força. Acho que... Ou então ficou preso. Pode ter ficado preso nos holofotes. A verdade é a ausência de peso é fácil, mesmo muito fácil de simular, independentemente de termos ido ou não à Lua.
Porque eu ainda tenho aquele resquício de esperança, Jorge. Se calhar fomos. Sim, mas agora de qualquer das formas é mais fácil projetar uma viagem à Lua. Depois dos filmes, depois do treino que essas grandes produtoras de agora filmes já tiveram. Já conseguiram. Eu acho. E já passámos 50 anos desde que fomos alegadamente à Lua, portanto agora de certeza que dá para ir pelo universo e mais além. Segunda pergunta, Jorge. Ora, a segunda pergunta, porque os russos sabiam De tudo isto. desta viagem à Lua e não confrontaram a América? Portanto, Isto é o que se sabe da altura em que aconteceu. de facto, os russos, para mim, ou os soviéticos, porque na altura eram soviéticos, os soviéticos têm uma particularidade incrível nesta corrida ao espaço. E eu passo a citar. O primeiro satélite no espaço, o Sputnik, soviético. O primeiro ser vivo no espaço, a Laika, a cadela Laika, soviética. O primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, aquele que dá para mim a principal frase sobre o espaço, não é o passo do homem, não sei o que, essa é uma treta do Neil Armstrong, é daqui de cima só vejo estrelas, não vejo Deus. Yuri Gagarin foi... Ele via estrelas. Ele via estrelas. Yuri Gagarin, soviético. Depois, a primeira mulher no espaço, Valentina Tereshkova, soviética. Depois, a primeira caminhada espacial fora do vai e vem. Quem foram? Soviéticos, com Alexei Leonov. Depois, a primeira sonda espacial à volta da Terra. Adivinha bem? Soviética. E claro, a primeira sonda em órbita da Lua é que é? Soviética. E por fim, o primeiro voo espacial duplo, soviético. O primeiro voo espacial triplo, soviético. E de repente, a América, que não tinha feito rigorosamente nada, vai à Lua. Sim, em 2 anos. O palco é da América, de facto, só soube falar da América. Nós não ouvimos falar destas Exatamente. com tanta intensidade sobre os soviéticos. E porquê é que eu lhe estou a dizer isto? Estou-lhe a dizer isto para lhe mostrar o porquê dos soviéticos não terem tido a expressão para desmontar a farsa da ida à Lua. Ok, então só lhes falhou aqui a propaganda. Sim, mais do que lhe falar, eu acho que a propaganda falhou, ou melhor, eles são deficientes. Não eram bons mentirosos. Exatamente. E depois é assim, o final governo soviético desta altura era altamente corrupto. Ou seja, a determinada altura, por uma questão de uns trocos, as coisas fazem-se. Ora, terminamos a Guerra Fria e depois ainda fazemos umas coisas em conjunto. A corrupção, que aliás acabou por ser aquilo que acabou por deitar abaixo a principal razão da queda da União Soviética, é a corrupção. E esta corrupção está também ligada ao peso dos Estados Unidos. Mais nenhum país no mundo acabou com tantos sistemas governamentais como os Estados Unidos. Obviamente que eles começaram pelo mais difícil, começaram pelo soviético, e isso ia fazer ali uma dança. Aquilo foi um tango de corrupção que houve. Mas dizer que os russos não avisaram que é mentira é a mesma coisa que negar que foram os russos que lá estiveram primeiro. Sim. Porque Gordarev, Yuri Gagarin, aliás, veja o que os russos acham poucos anos depois da ida à Lua. Некоторых кадров для логики монтажа их просто не было. И Кубрик снимал это все в Голливуде. Вот надо было доснять открытие люка. Надо было доснять, когда
Нейл Армстронг начинает спускаться по лестнице, вернее, по трапу, вот этот участок. Или говорит, вот там флаг болтался, он не должен болтаться. Флаг действительно не должен болтаться. Флаг, ткань армии мы имели и имеем все системы, которые отслеживают, начиная старт, полет вокруг Земли, разгон, коррекции, облет Луны и все, что происходит на Луне. Это же смешно, это же невежество вообще, как вот рассуждать или какая-то лихость против Америки. Of the lunar surface footage can be recreated in a film studio. We cannot recreate the rocket taking off. That would cost too much. But the lunar surface footage can be created in a studio without problem. Portanto, de facto, é errado nós dizermos que os russos não tentaram. Eles tentaram. Quem é que os ouve? Ninguém. Valha-nos Santo Putin para trazer de novo alguma lógica a tudo isto, até porque não sei se tem estado atento, mas a guerra espacial estourou de novo. Sim. E quem vai à frente? Os soviéticos, a Rússia. A Rússia está muito ativa neste momento. Temos uma terceira pergunta. Esta terceira pergunta eu entendo-a e parece-me, dá-me a crer que é alguém que achou que nós somos só treta. E faz sentido. Nós nunca dissemos que tudo o que afirmamos é verdade. Nós demos-lhe coisas para investigar, fizemos-lhe perguntas prementes, perguntas pertinentes e que nós achamos que faz todo sentido investigar nos dias de hoje. Não estamos propriamente com o mindset de 1969. A terceira pergunta era, então se para nós o problema é que as fotos não têm estrelas, se de facto não se pode mesmo fotografar estrelas, não fomos à Lua? A questão é muito diferente. Nós falamos principalmente das estrelas. Porquê? Porque nós não concordamos e os astronautas também não. Só por isso. Mas há outras coisas que nós fomos falando ao longo destes 3 vídeos que provam que a farsa está lá, não foi só as estrelas. Os próprios astronautas a dizerem que não há estrelas, numa época diferente, e noutra época dizem que há estrelas. Porque entretanto o Rui Veloso cantou a música Há Estrelas no Céu e eles começaram, percebes? Sim, há um monte de contradições em relação a isto. No entanto, nós falamos de outras coisas, nós mostramos a pedra C. Não é preciso ter estrelas para ter uma pedra com o C. Nós mostramos, por exemplo, a dificuldade que é em ter estas patinhas tão limpas do vai e vem, em que o pó não levanta. Falamos-lhe, por exemplo, do facto do peso de um astronauta que se estima em 200 kg com o fato, etc., ser mais ou menos 30 kg na Lua e fazer pegadas e levantar pó. No entanto, um vai bem espacial, neste caso espacial não, um módulo lunar que vai a lunar, não deixa uma cratera, não deixa marcas do próprios injetores dos motores, não é? E pior do que isso, patinhas limpas, bonitas, que era para a fotografia. Por fim, e se ainda não lhe chega, eu vou-lhe só mostrar mais 2 coisas. Esta é a imagem, ou melhor, a primeira fotografia tirada da Lua com a Terra. 10 a 12 horas depois é mostrada a segunda fotografia tirada na Lua com a Terra. Esta já é melhor, que já se deu o módulo e tal. A única coisa que eu chamo a atenção é que olhem para as 2 terras. Que eu saiba, a Terra gira. Em 12 horas a Terra não mudou. Aliás, nem as nuvens decidiram sair do sítio. Se não lhe chega para si esta fotografia, eu não sei o que mais vai chegar. Sim, e no fim deste vídeo vai ter mais informações e mais questões certamente a colocar. Então espera, Jorge. Vamos preparar-nos. Se a NASA consegue, nós também conseguimos. Exatamente. Vamos à Lua, Jorge. Vamos. Venha connosco, fique connosco, vamos à Lua já a seguir. Ora, se em 69 eles conseguiram ir à Lua
com um módulo de 2 KB de memória. Um computador fantástico. Então nós, com o nosso telemóvel e com o nosso computador de casa, nós conseguimos planear aqui uma viagem à Lua. Só precisamos, Claro, de um foguete. Portanto, nós precisamos de, primeiro, nós ainda nem precisamos disso, porque depois eu tenho a certeza que o Jerónimo Martins e todos estes grupos portugueses vão querer apostar em nós. Nós vamos fazer todo um plano, ok? E depois é só ter dinheiro para fazer um módulo lunar e em 2 anos nós estamos lá. É fácil. Eu tenho a certeza absoluta, porque a NASA conseguiu em 2 anos ir. Com os soviéticos a irem durante vários anos a fazer muita coisa, a NASA não as fez e depois, olha nós na Lua. Portanto, nós também vamos conseguir. Para irmos à Lua, nós precisamos então, como estavas a dizer muito bem, de um computador. Não precisa ser grande coisa. 2 KB chega perfeitamente. Só para fazer ideia do que é que são 2 KB, nós temos aqui o nosso script, não deve dar para ver, é um scriptzinho só de tópicos que nós vamos, que é para nós não nos perdermos. Isto tem 15 KB, ou seja, não dava para o computador da Lua, porque é feito em Word e Word, não é? Então, com 2 KB não vamos, mas vamos lá com os nossos computadores na boa, de certeza, ou o telemóvel já chega. Para que é que nós precisamos de computador? Então, nós precisamos de um computador para planear a trajetória, e estamos a falar de uma trajetória que tem que ser concretizada mediante o movimento do sistema solar. Sim, porque todo o sistema solar move-se, inclusive o Sol. Move-se nada, Jorge, não vamos agora desmistificar mais coisas, estamos a falar da Lua, não vamos confundir tudo. O sistema solar é isto, não é? O Sol ali no meio, sim, estas rodinhas com as bolinhas. Sim, mas o Sol também se move, como é óbvio. Então espera, esta coisa que toda a gente está habituada a ver na escola, nos livros, não é real? Sim, o modelo heliocêntrico, obviamente que vai ter o movimento dos planetas, o Sol vai estar aparentemente parado, mas como a Via Láctea se mexe. Então nós será mais isto? Nós também nos mexemos, como é óbvio. Portanto, será mais isto. Então o Sol está em movimento e é quase como se o Sol vai em andamento e os planetas vão atrás, numa espiral. Não estão à volta. Tiraste-me agora mais um sonho. Então espera, se isto é assim e a Terra que vai fazendo isto a correr atrás do Sol, numa espiral, leva a correr atrás dela uma Lua. Exato. Nós, para traçarmos uma trajetória, nós temos que ter em conta uma viagem entre corpos celestes em movimento. Ou seja, tem que ser em forma de banana, porque como há esta espiral, este movimento contínuo... Que é para poder sair de um ponto e acertar no outro. Exatamente. Quanto mais não seja, nós temos que conseguir fazer o cálculo que contenha uma espiral heliocêntrica. Isto é fácil. Nós não temos aqui uma autoestrada que vai lá direto. Jorge, eu já sei o que é que as pessoas estão a pensar. É só para ir à Lua. A Lua é já aqui, Jorge. Sim. 384 mil quilómetros. Se houvesse uma estrada, fazia-se de carro. Portanto, não é assim uma coisa, ou achas que é muito? Eu acho que até se nós puséssemos uma antena wireless na Lua, toda a gente na Terra tinha acesso à internet. Só que não. Então, eu vou estragar-lhe mais uma. Para lá. Depois telefonaram, fizeram um direto. Mas eu vou estragar-lhe mais uma ideia que tem da Lua. Está a ver a Terra e está a ver a Lua. A grande diferença é que o espaço que há entre a Terra e a Lua cabiam todos os planetas do sistema solar entre eles. Ou seja, não é uma viagem como quem vai ali à loja e traz o troco. Não, é uma viagem complicada que, como nós falamos antes de fazermos o vídeo, e muito bem, o problema já nem é só ir, é vir. Porque depois tem que andar todo este trajeto, que equivale a todos os planetas do sistema solar, cabem ali na distância, nos 384 mil quilómetros. Portanto, mas nós não queremos vir, nós só queremos ir, certo? Mas já temos um telemóvel, está por certeza para calcular isto, embora, segundo a SpaceX do Elon Musk, o supercomputador para fazer os cálculos de ir à Lua, ou, como eles querem, é ir a Marte, ainda não há. Porque ainda não temos capacidade de um supercomputador para fazer esses cálculos. E teria que haver um software e hardware que pudesse conjurar aqui um modelo astronómico 3D do sistema solar para calcular todas estas trajetórias. Em 1969 fez-se com 2K. Nós vamos conseguir com os telemóveis. Eles estão a complicar as coisas. Estão só a complicar. Além disso, é muito fácil partir da Terra, e já que eles conseguiram ir até a Lua, mas deve ser mais complicado partir da Lua para a Terra. Sim.
Porque uma coisa é acertarmos, enquanto temos aqui estes computadores e temos todo o hardware necessário aqui na Estamos Terra. a programar daqui para lá, mas de Exatamente. lá para cá. Agora, onde é que estão as infraestruturas, ou as possibilidades, ou os meios para nós Se partirmos? calhar foi por isso que Von Braun projetou que isto só era possível se houvesse uma estação alternativa ao centro, também por causa dos combustíveis. Espera, isto é importante. O que é que a gente vai levar quando vamos para a Lua, Jorge? Há duas coisas essenciais. A gente tem que se mexer. Combustíveis. Combustíveis são importantíssimos. Segundo Von Braun, era preciso um foguete do tamanho do Empire State Building para conseguir levantar toda a infraestrutura para ir à Terra, dizia para que ir à era Lua. preciso 3 Saturnos 5, o que era a máquina na altura que Exatamente. projetaram, que era preciso 3 máquinas dessas Para levar aquilo que era levar necessário. aquilo tudo que era necessário. E o que é que se fez? Fez só um Saturno 5 que levou tudo para a Lua. Portanto, nós vamos batizar como Portugal Místico 1 e aí vai ele, porque não é preciso 3. E fica a dúvida como é que, quando chegaram à Lua, o vai-vem supostamente ficou na órbita da Lua, O módulo lunar é enquanto o módulo lunar descia à Lua e onde faziam lá as suas atividades, mas como é que eles conseguiram calcular a trajetória de volta para a Terra a partir do ponto onde se encontravam? certamente Alterou-se. 2K chegou para isso, mas nós temos que arranjar maneira de levar combustível. Não vamos poder levar de Portugal. E oxigênio. Não vamos poder levar combustível de Portugal porque está tudo em greve, mas podemos certamente projetar aqui uma ideia de irmos levar um combustível suficiente. Vamos depois ler sobre o Von Braun. Mas há uma coisa que me intriga. Como é que nós vamos respirar na Lua? Para nós respirarmos precisamos de oxigênio. Eu estive-me a informar, Jorge. Os tanques de oxigênio mais padrão e mais acessíveis, não porque sejam tecnologicamente avançados, mas os mais acessíveis, os mais utilizados são para mergulho. Estes são os S80, são tanques que dão para aproximadamente 45 minutos de oxigênio. Parecem-me tanques fantásticos para nós utilizarmos. Além disso, é também importante sabermos que estes tanques de 2 metros cúbicos vão ter que ir connosco. Portanto, temos que fazer mais ou menos ideia de quantos é que vamos levar. Ok, eles tiveram cerca de 2 horas. 151 minutos na Lua. Portanto, cada um Portanto, precisavam de 3 tanques. Portanto, há um total de 6 tanques que eles provavelmente devem ter utilizado. No entanto, e isto é importante, eu tenho aqui o número. Ok. No entanto, eles precisavam de mais 6 tanques por astronauta, porque eles num total tiveram 21 horas também no módulo, e o módulo precisa de oxigênio. Portanto, à volta de 56 tanques por astronauta, 56 tanques destes, obviamente, e estes 56 tanques, vamos assim fazer aqui um apanhado geral. 56 tanques, temos que, não sei como é que cabia naquele módulo. Eles trocavam nos intervalos. Eles quando paravam para ir tomar café e ver laranja. Beber laranja. Mas sabes, a Apollo 11 nem é a parte pior. Nós temos a Apollo 17, foi os que estiveram mais tempo lá. E a Apollo 17 esteve exatamente 22 horas só na Lua. 22 horas. Muito oxigênio que precisava. 29 tanques por astronauta só pelo passeio. Mais, dá um total de 58 tanques, mais só nas caminhadas, um total de 196 tanques, que é para eles poderem ir e vir. Ok, se vai bem ficavam na órbita da Lua, como é que eles levaram os tanques para lá? Pois não interessa. O que interessa, Jorge, o que interessa é que o PLSS, esta mochila fantástica que eles usavam, não dá para mudar o tanque. É tanque único e, além disso, tem todo este sistema fantástico de refrigeração, porque o fato pressurizado precisa de ter água constantemente a passar por todo o corpo e também no tanque de oxigênio, porque é necessário que o oxigênio esteja a uma determinada temperatura. Na Lua, sem sol, estão menos 100 e tal graus. Com o sol pode ir até aos 300 graus. Exato. Ou seja, é muito importante que haja um controlo das temperaturas. Tem que haver uma adaptação de facto. Este PLSS, é assim que se diz exatamente, tenho aqui este tanque fantástico. Este tanque é um tanque eterno, ok? É mais pequeno do que aquele que a gente viu antes, mas é eterno. Ou então há provavelmente uma produção de oxigênio que dava muito jeito hoje em dia
a julgar pelo que eles estão a fazer à Amazónia, todos vamos ter que ter uma mochila destas, muito em breve. Sabes o que é que eu digo? Já não se faz fases como antigamente. Não se faz. E o pior é que, segundo diz o senhor, perderam-se. Não é? Destruiu-se esta Agora tecnologia. Trabalho. Bem, já sabemos como vamos traçar a trajetória, Jorge. Sim. Já sabemos que temos que levar. Quanto tempo é que vamos ali passar? Vamos também fazer ali os 151 minutos na Lua, como eles. Um grande passo para o canal Portugal Místico. É só para tirar umas fotografias, vamos pôr para o Instagram. Só pôr com estrelas. E é uma viagem rápida. 151 minutos, levamos ali uns 29 tanques cada um e parece uma coisa que dá para uma boa piada. Exato, trazemos umas pedrinhas de lá. Já não dá para ir no meu carro, que já não cabe. Vamos ter que arranjar de outra maneira. Bem, por fim, Jorge, já solucionamos os problemas todos. A trajetória. Falta o pior. Então, há pior que isso. Claro que há. Eu acho que a NASA ainda não olhou com atenção para lá. Ou então faz de conta que aquilo não está lá. Estou a falar do cinturão de radiação de Van Allen. Van Allen, que é, curiosamente, um cientista que pertencia à NASA e que avisou que é completamente impossível o homem subsistir durante... Tem a ver com as medições de radiação. O homem aguenta até X de radiação. What in general terms are the dangers of radiation out in deep space? We're not referring to the heat coming from the sun, but the effect of solar particle events, SPEs, including X-rays and gamma rays, on our spacecraft and an unprotected astronaut travelling beyond the protected environment of his home planet. What actually happens when an astronaut leaves the Earth for the Moon? A human being leaving Earth for deep space has to travel through the very thick ringed donut of trapped radiation which permanently encircles our planet. This donut contains within it two specific natural zones of very intense radiation. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Sabe-se o que é que eu estive a ler? Eu li que em 1969 até 1972 foi exatamente a altura em que o Sol esteve mais ativo. Exato. Portanto, eles aproveitaram a altura em que o Sol estava mau e foram apanhar um bronze para a Lua. Bem, uma vez mais, outra grande incongruência. Já passar o cinturão de Van Allen é praticamente impossível, segundo a grande maioria dos cientistas, fora os cientistas da NASA. Mas em quem é que se acredita? Nos cientistas da NASA. Esses é que valem, e esses são donos da BBC, que faz logo aqueles programas todos, contrata o senhor, o novo Carl Sagan da zona, o Titan, e pronto, depois dá nisto. Sim, e 18 astronautas passaram por esse cinturão. E não vieram com problemas de saúde. Zero. Alguns vão até aos 80 e tal anos. Se calhar é uma boa solução para a longevidade humana mandá-los todos para o cinturão. Podíamos fazer estes testes com o Trump. Se calhar nem sequer é possível viajar no espaço além daquilo que é a nossa órbita, porque é altamente perigoso e não temos ainda tecnologia para isso. Pois, porque existe o cinturão de Van Allen, por si só já é um perigo imenso e é uma barreira às viagens espaciais, e depois disso ainda há a radiação cósmica e a do Sol. Lamento, depois de tudo isto, Jorge, o Portugal Místico não vai à Lua. Vamos nos meter novamente no vai e vem, vamos a caminho para a Terra de volta. É melhor fazer num estúdio, aqui em casa. Fazemos isto depois num estúdio. Eu acho que estes 4 episódios já chegaram para lhe mostrar o quanto, enquanto levamos a caminho para a Terra, já chegaram para lhe mostrar o quanto a Lua é misteriosa, o quanto nós podíamos aqui, em 4 episódios, juntar toda uma série de coisas importantes e de argumentos interessantes para que vá perceber, que faça as suas próprias perguntas. A beleza disto tudo é deixarmos de
comer gelados com a testa, como eu disse da outra vez. Temos que ter mais cuidado. A maior das verdades pode ser uma mentira oculta. Certo? Certo. O Portugal Místico, por hoje, traz-lhe o final, a derradeira volta à Terra e, olha, ali ao fundo, a chegarmos à Terra, está um satélite estranho. E não me parece feito por seres humanos. Se calhar, antes de irmos para a Terra, o próximo episódio vai ser sobre aquele satélite. Ora então, já acabámos a série que estávamos a fazer sobre a Lua. Terminámos então com esta informação toda que nos deu bastante trabalho. E mais do que trabalho, nos deu um gozo incrível e que nós fizemos muito mais do que aquilo que nós pusemos nestes vídeos. Portanto, fica prometido um artigo online em que vamos ter um bocadinho as coisas mais explicadas e depois os vídeos também lá disponíveis. Ou seja, uma página só sobre a Lua, feita para si, aqui do Portugal Místico. E como é que vai poder aceder lá? Vai poder aceder se for a www.portugalmístico.com. No caso do canal, é só acrescentar /canal. Exato. Certo? Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos, de subscrever no YouTube, de nos seguir no Facebook e de se juntar à comunidade de Portugal Místico. Faça cair esses likes, faça cair essas partilhas e já sabe, agora que estamos a caminho para a Terra, nós vamos só fazer aqui uma paragem para preparar um vídeo também curioso para a próxima quinta-feira. Fique connosco, já sabe, por hoje tenham um bom descanso, uma boa noite. Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescendo connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima.